Fala aí pessoal, começando mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar sobre, continuando a saga de dermatofuncional, sobre a endermoterapia e a vacoterapia, beleza? Então a gente tem equipamentos diferentes, porém com o mesmo objetivo. Então são equipamentos diferentes, com o mesmo objetivo, beleza? Então basicamente, quando a gente fala desses dois equipamentos, eles vão fazer o que a gente chama de eletrosucção. Então, esse é o mecanismo de funcionamento, né? Eles fazem uma eletrosucção. Opa. Vou fazer um esqueminha aqui. Bom, eu fiz um esqueminha aqui, né? Bem ilustrativo, meramente ilustrativo. E aqui a gente vai entender um pouquinho sobre o que é essa eletrosucção. Então, imagina que isso aqui é o cabeçote lá do aparelho, tá? Isso aqui é o cabeçote. E quando a gente passa esse cabeçote sobre a pele, tá? Isso aqui é a pele, então fiz aqui as camadas da pele. Né? Então a gente tem a epiderme, a derme e a hipoderme. E quando esse aparelho ele passa sobre a pele, ele gera uma sucção. Por isso que o nome é eletrosucção, é como se fosse um aspirador. Ele faz a sucção aqui das camadas por onde ele passa, beleza? Gerando uma pressão negativa. Então ele gera uma pressão negativa, tá? E aí, basicamente, esse cabeçote, ele faz a sucção da pele e da pele, da cutis, da subcutis. Então, ele faz a sucção dessas camadas. E através disso, ele melhora também o processo de vascularização. Então, ele gera um processo de hiperemia. Então, ele aumenta a hiperemia, que melhora da circulação ali naquele local, beleza? Por onde ele passa. A gente precisa ter cuidado para não aumentar demais e gerar, por exemplo, rompimento de vasos, beleza? Mas basicamente é isso. A eletrosucção, de modo geral, né, qual que é a utilização dela? Por que a gente usa? Tá? Então, basicamente, ela faz mobilização profunda da pele. Então, ela gera o efeito de mobilização da pele. Profunda porque vai atingir camadas tanto da pele quanto também, vou colocar aqui, da subcutis, né, que é abaixo da pele ali. Então, ela gera essa mobilização profunda, tanto da pele e dos tecidos subcutâneos ali que estão abaixo da pele. Beleza? E basicamente fazendo isso, ela auxilia na modelação da gordura subcutânea, tá? Tecido adiposo ali, então auxilia nesse processo de modelação subcutânea e na drenagem, né, de substâncias ali, melhorando esse processo de drenagem, tá? Por conta de hiperemia, etc. Então, para isso que a gente vai utilizar esse mecanismo de eletrosucção, tá? Agora, só para a gente entender, né, a gente falou da endermoterapia e da vacoterapia, né? Ambos vão fazer essa eletrosucção, só que a gente tem diferença, né, entre os aparelhos, né? A gente tem algumas diferenças importantes. Quando a gente pensa no aparelho de endermo e do de vacoterapia, o aparelho de endermo, ele utiliza, né, as principais diferenças em relação ao equipamento, tá? A gente está falando dos equipamentos. Então, lembra que a gente tem equipamentos diferentes com o mesmo objetivo. Esses equipamentos, eles se modificam, né, em relação um para o outro. Então, primeiro, né, esse equipamento de endermoterapia, ele gera dois tipos de pressões. Então, ele gera uma pressão negativa e ele também é capaz de gerar uma pressão positiva, enquanto o de vacoterapia, ele só vai gerar a pressão negativa, tá? Qual que é a diferença dos dois tipos de pressão? A pressão negativa, ela é uma pressão de sucção e a positiva é uma pressão de compressão, tá? Então, vou colocar aqui em cima. Então, a pressão a gente tem a negativa, que gera uma sucção, então ela puxa a pele, tá? E a pressão positiva, que é gerada pelo endermo, ela gera uma compressão da pele. Então, é como se o cabeçote ele puxasse a pele, né? Então, imagine que o cabeçote ele puxou a pele, ó, aqui o cabeçote, aí foi lá, puxou a pele, né? O que faz puxar a pele é uma pressão negativa. E aí, quando ele puxa aqui dentro, ele vai
comprimir essa pele. Então, o cabeçote mesmo ele gera uma pressão positiva que comprime a pele. Isso na endermoterapia. Na vácuo, a gente só tem essa sucção, beleza? A endermoterapia, o paciente ele vai utilizar, né, com uma espécie de malha por cima, né, para evitar ali lesões à pele. E o custo dele é bem elevado, né? Então a endermoterapia ela tem um alto custo, enquanto a vacoterapia ela tem um custo mais baixo, né, em comparação com a endermo, né, que o aparelho ele é muito caro. E o efeito da endermoterapia, basicamente a gente tem o processo de sugar e comprimir a pele dentro do cabeçote, tá? Então os próprios rolos eles geram essa pressão positiva, na vacoterapia a gente só tem a sucção da pele, beleza? Então as principais diferenças ali. Agora, por que a gente vai utilizar, né, esse tipo de recurso, né, endermoterapia, vacoterapia? Então, os principais efeitos fisiológicos, a gente tem vários efeitos associados ao uso desses aparelhos, né? Então, parece, né, que tanto a endermoterapia quanto a vacoterapia, a eletrosucção, né, vamos falar sobre a eletrosucção, ela melhora a elasticidade cutânea, então, a elasticidade dos tecidos, né, tanto da pele quanto da subcútis ali que a gente falou. Melhora o processo de drenagem, melhora também a vasodilatação, então faz com que a gente tenha vasodilatação, que gera hiperemia, né? Então a vasodilatação melhora a nutrição, melhora a oxigenação tecidual, então o aumento do fluxo faz com que a gente tenha mais nutrição nos tecidos, então chega mais oxigênio, chegam mais nutrientes para aquelas células, isso é importante. A gente tem também um auxílio no processo de esfoliação, por conta da desobstrução dos folículos, né? Então desobstrui os folículos. Pode ajudar até em pessoas que têm foliculite, né, que é a inflamação dos folículos por conta de uma obstrução, então ó, ajuda nesse processo. Amolece o fibroedema geloide, que a gente falou, né, então diminui aumenta a fluidez daquele gel, auxilia na eliminação de toxinas, melhora da silhueta, né, então dos contornos ali, corporais, principalmente quando a gente fala de gordura localizada, então tem esse efeito de melhora da silhueta. Ele diminui o que a gente chama de efeito Matelassé, né? Então diminui o efeito Matelassé. Esse efeito Matelassé são aquelas ondulações causadas na pele por conta do fibroedema geloide, né? Então, quando a gente utiliza, né, essa eletrosucção, basicamente ela vai amolecer o fibroedema geloide, né? Ela diminui ali aquele processo de fibrose e também diminui as ondulações na pele. A gente chama de efeito Matelassé, beleza? Deixa o tecido mais maleável, então torna esse tecido mais maleável, né, mais, como é que como é que eu poderia explicar, mais elástico, né, mais moldável ali. E a questão de metabolismo celular, né, metabolismo tecidual, então melhora o metabolismo tecidual, que a gente já falou, vasodilatação, né, aumento do fluxo, nutrientes, também promove relaxamento, tá? Então, um monte de efeito, né, fisiológico, uma cascata mesmo, tá? Em relação à aplicação, né? Então, a gente falou dos efeitos, a aplicação a gente faz, né, utilizando a intensidade e o tempo. Então, a gente tem duas variáveis que a gente vai regular principalmente. Intensidade, o tempo e também tem a pressão, né, que a gente vai calibrar. A gente faz a calibração da pressão. A pressão, a gente sempre começa no início com 200 milímetros de mercúrio. Então, no início, a gente sempre começa com 200 milímetros de mercúrio e a gente vai aumentando de forma gradual. Então, a gente inicia com 200 milímetros de mercúrio e depois, de forma gradual, a gente vai aumentando. O tempo de aplicação, né? Eu não coloquei aqui, mas o tempo vai ser em média de 20 minutos. Tá? Então, não mais que isso.
E a intensidade ela vai depender muito do limiar de dor do paciente, né? Então, aquilo que ele suporta de acordo com a tolerância dele, tá? A gente precisa levar em consideração aquela questão de intensidade, né, e tempo ali, o tamanho do cabeçote. E a velocidade do movimento, ela também importa na intensidade. Então, a velocidade do movimento. Então, pensa assim, se eu passo esse cabeçote, lembra que quando eu passo o cabeçote, ele vai fazer a sucção, né, uma pressão negativa. Então, se eu passo esse cabeçote de uma forma lenta, eu vou ter mais sucção. Então, eu vou ter mais pressão, certo? Se eu passo esse cabeçote de uma forma mais rápida, eu vou ter menos sucção, então vou ter menos pressão. A sucção vai ser mais rápida, então tem menos pressão, beleza? Então, no paciente que tem, por exemplo, fibroedema geloide, a gente passa de uma forma mais lenta, porque eu quero ter mais pressão, né, para ter aqueles efeitos ali de amolecimento, diminuição da fibrose, né, o efeito Matelassé lá, né, enfim. E se a gente está falando de uma, né, velocidade mais rápida, a gente utiliza, por exemplo, se o paciente ele tem uma pele mais flácida, né? Então, no caso de uma flacidez de pele, a gente passa mais rápido para justamente não sugar tanto, né? Evitar esses efeitos, beleza? Durante a aplicação, uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é o extravasamento de sangue, né? Então, pode acontecer. Como a gente está sugando essa pele, né? Às vezes pode ser que o paciente ele tenha pequenas hemorragias, né? Não hemorragia, mas extravasamento de sangue mesmo. Então, a gente tem diferentes tipos de extravasamento. A gente tem as petequias, né, que são pequenas ali, bolinhas, como se fossem umas bolinhas que começam a aparecer na pele, então são bem pequenas. A gente tem as equimoses, que são um pouco maiores, né, quando a gente tem um extravasamento ali moderado, tem regras em centímetros ali, eu não lembro de cabeça, mas tem as equimoses. Tem o hematoma, que é grande. Então, quando a gente tem ali um extravasamento grande de sangue, tá? Quando o paciente ele começa a ter petequias, né, você está utilizando ali essa eletrosucção e começa a identificar que o paciente ele tem petequias, aí a gente tem que tomar cuidado, né, diminuir a intensidade, às vezes até parar. Por quê? Pode ser que esse paciente, né, depois ele fique com uma equimose ou com hematoma, né, então a gente diminui ali, né, se começar a ter muita petequia, beleza? Ou até mesmo para, dependendo ali do paciente. Fechou? E agora, né, a gente tem também a questão das contraindicações. Então, existem também contraindicações para esse aparelho. Então, vou colocar a caveirinha aqui do lado. As principais contraindicações, né, de novo, doenças vasculares. Então, sempre entra. Então, TVP, etc. Pacientes que têm fragilidade capilar. Então, pacientes ali, por exemplo, que têm aneurisma, uma coisa nesse sentido. Varizes e varicoses. Então, lembre que as varicoses, elas vão atingir vasos maiores, né, como veias maiores mesmo, e as varicoses elas vão atingir aqueles vasos menorzinhos, né, vasos pequenos. Processo de inflamação, então não tem por que utilizar, né, isso aqui é o básico. Afecções de pele, então feridas, né, cicatriz ali que não está consolidada, então qualquer tipo de afecção dessa pele a gente não utiliza, né, até por questão de higiene também. Flacidez de pele depende, né? Então, a gente falou ali em cima que em alguns casos eu posso utilizar, só que no caso da flacidez a gente utiliza rápido, é uma contraindicação ali relativa, a gente utiliza rápido para ter menos pressão. Dependendo do estado de flacidez a gente não utiliza, tá? Porque pode ser que piore por conta dessa sucção. Em caso de tumores, né? Então câncer ele não vai utilizar, obviamente. Gravidez também não. Pacientes com hipertensão arterial, né, descontrolada ali, ou descompensada, não controlada. Tá? Então, basicamente, as contraindicações elas são meio gerais, né? Então, as mesmas dos outros aparelhos. Então, sempre que a gente tem doença cardiovascular, né, doença vascular, trombose, varicose, etc., processo de inflamação, lesões de pele, tumor, gravidez e pacientes com hipertensão descompensada, a gente não utiliza nenhum recurso de eletrotermofototerapia, beleza? Então é isso sobre a endermo. A gente falou que o principal mecanismo dessa endermoterapia e da vacoterapia, né, é a eletrosucção. Então a eletrosucção
essa pressão negativa que o cabeçote vai exercer, né, para sugar essa pele. A diferença entre a endermo e a vácuo é que a endermo ela gera tanto pressão negativa quanto positiva, a vácuo só gera pressão negativa, tá? A pressão positiva da endermo vai acontecer dentro do cabeçote. A gente falou sobre os efeitos fisiológicos, que são vários, de modo geral, sobre a aplicação, a questão do extravasamento de sangue. Vou colocar isso aqui mais clarinho, para ficar diferente do título ali. Então, efeitos fisiológicos, a aplicação, o extravasamento de sangue e as principais contraindicações, beleza? E a diferença entre endermo e vacuoterapia. Então a gente vai encerrar por aqui essa parte de endermo. Agora a gente vai falar sobre a eletrolipólise, beleza? Então vamos falar sobre eletrolipólise. Então, a gente está falando de um recurso de eletroterapia, né? E lipólise que está relacionado com a lise, né? Ou seja, a quebra do tecido adiposo. Tá? Então, lise é quebra. Sempre que a gente fala de lise, a gente está falando de quebra. A eletrolipólise, né, é uma corrente elétrica, basicamente uma corrente elétrica, que ela quebra a gordura. Tá? Corrente elétrica que literalmente quebra a gordura. Então, a gente vai ver como que isso acontece, qual que é o mecanismo. Tá? E é uma corrente de baixa frequência. Quando a gente fala de eletrolipólise, a gente está falando de uma corrente de baixa frequência, que basicamente ela consegue quebrar essas moléculas de gordura. E a gente tem dois efeitos que são importantes, né, que ela faz. Então a gente tem o que a gente chama de efeito Joule. Então esse efeito Joule, então quando a corrente ela passa por um condutor, né, ou seja, quando a corrente ela passa pelos tecidos, passa por esses condutores, né, aumenta a geração de calor. Então a corrente ela passa pelos tecidos condutores e pelos tecidos que ela passou, por onde ela passou, a gente tem um aumento da geração de calor. Aumento de geração de calor nesses tecidos, tá? Esse aumento da geração de calor, ele auxilia uma maior vascularização, então melhora o processo de vascularização e, consequentemente, vai melhorar o metabolismo celular. Então, se melhora a vascularização, chega mais nutriente, chega mais oxigênio, e o metabolismo dessas células também tende a aumentar, tá? Então, é muito indicada a eletrolipólise para pacientes com edema gelóide por conta dessa melhora da circulação. Então, esses efeitos aqui estão associados à melhora da circulação, beleza? Além disso, a gente tem também o efeito, né, ou potencial eletrolítico. A gente tem um efeito eletrolítico, que está relacionado com uma alteração do potencial de repouso da membrana. Então, altera potencial de repouso das membranas. Como assim altera o potencial de repouso das membranas? Quando a gente lembra da fisiologia básica, né, daquele conceito de homeostase, a gente lembra que as células, né, todas as células, elas têm uma membrana plasmática, né, e ao redor dessa membrana a gente tem cargas positivas, né? E no interior da célula, quando ela está em repouso, a gente tem cargas negativas. Isso aqui é o que acontece quando a gente está em repouso, potencial de repouso de membrana, beleza? Basicamente, esse potencial eletrolítico ele faz com que, quando a corrente passe, a gente tenha uma inversão dessa polaridade, né? Então, dentro da célula, a gente começa a ter entrada de íons positivos, né? E ela fica menos negativa ao redor. Não chega a ficar negativa, mas fica menos positiva do que antes. Tá? Então, a gente tem uma inversão, uma alteração desse potencial de repouso da membrana. Então, dentro da célula, a gente começa a ter ficar mais positivo, beleza? Então, de modo geral, a gente pode dizer que esse potencial eletrolítico ele vai tirar a célula da homeostase, então daquela constância do meio interno, e faz com que o organismo ele precisa se virar ali para reorganizar, para recuperar essa homeostase. Então, o organismo, esse indivíduo, precisa recuperar a homeostase. E a gente tem várias coisas que acontecem, a gente tem abertura de canais, enfim, processos celulares mesmo,
Mas, de modo geral, isso aqui faz com que a gente tenha um aumento do gasto energético a nível celular, né? Se a gente pensar que a gente tem várias células, isso gera um aumento do gasto energético, beleza? Basicamente é isso. Então, esses são dois dos efeitos. E tem mais um efeito, né, que é o principal ali. Então, a gente tem o efeito Joule, o efeito eletrolítico e o principal, que é o efeito neurohormonal dessa corrente. Tá? Neurohormonal. Então, quando a gente pensa nesse efeito neurohormonal, ele é o principal efeito, né, que gera esse processo de quebra da gordura que a gente falou. Então, basicamente, essa corrente ela vai aumentar a ação do sistema nervoso autônomo, simpático. Tá? Então, lembra que o simpático ele é o que coloca a gente no estado de luta ou fuga. Então, quando a gente tem ativação desses gânglios simpáticos, a gente tem um aumento da liberação das catecolaminas. Então, aumenta as catecolaminas. Né? Quais são as catecolaminas? Noradrenalina e adrenalina. Né? Quando a gente tem lá a glândula adrenal liberando adrenalina. Vou colocar aqui sim, só noradrena. Beleza. Basicamente, né, o que acontece? Quando a gente tem a liberação dessas catecolaminas, né, o sistema nervoso simpático ele tem que colocar a gente em estado de luta ou fuga. Então, basicamente, para a gente lutar ou fugir, a gente precisa ter energia. Tá? Então, quando o sistema nervoso simpático é ativado, ele aumenta a mobilização tanto do glicogênio ali, a quebra de glicogênio no fígado, por exemplo, nos músculos, como aumenta a mobilização, né, de triacilglicerol lá nos adipócitos. Então, vou colocar uma célula aqui do lado, vou colocar ela grandona, para a gente entender o que acontece a nível celular, que é importante, tá? Isso aqui é a parte da fisiologia. Então aqui, ó, deixa eu desenhar bonitinho. Aqui a gente tem uma célula, certo? Então isso aqui seria um adipócito. Aqui a gente tem um adipócito, grandão. Dentro desse adipócito a gente tem vários triacilgliceróis, né? Então os ácidos graxos ali que estão acumulados juntos com o glicerol. Então a gente chama de triacilglicerol. E a gente tem vários, né? Assim que a gente acumula essa gordura em forma de triacilglicerol. Beleza? A gente tem lá as moléculas de triacilglicerol. O que acontece, né? Em relação à fisiologia, né? Quando a gente tem lá a pele, né? Imagina que você colocou ali, próximo àquele tecido adiposo, você coloca uma agulhinha, né? Assim que acontece a aplicação. E nessa agulhinha, como se fosse uma agulhinha de dry, você tem as correntes elétricas chegando. Então você tem uma corrente elétrica ali e essa agulha. Isso aqui faz com que a gente tenha ativação do sistema nervoso simpático. Então isso aqui, né, essa aplicação dessa agulha faz com que a gente tenha ativação do sistema nervoso simpático associada à corrente elétrica. O simpático, ele libera as catecolaminas. As catecolaminas, então aqui a nora e a adrenalina, elas vão lá nessa célula, nesse tecido adiposo, elas vão se ligar a receptores noradrenérgicos, né? Então os receptores tipo beta-adrenérgicos. Quando ela se liga a esses receptores beta, a gente vai ter ativação, né? Então a gente tem uma ligação aqui de receptor e a gente tem processos metabólicos acontecendo dentro da célula. Então a gente tem ativação da via do AMP cíclico. Essa via do AMP cíclico aumenta a ativação das proteínas quinases e as proteínas quinases elas vão ativar as tesourinhas que a gente tem dentro da célula, que a gente chama de lipases. O que as lipases fazem? As lipases elas vão lá no triacilglicerol e elas vão cortar esse triacilglicerol. Então elas vão cortar em glicerol e deixar os ácidos graxos livres. Depois disso, o que vai acontecer? Os ácidos graxos eles são mandados para o sangue e o glicerol também, né? E aí, os ácidos graxos eles são utilizados como fonte de energia e o glicerol ele vai ser eliminado através da urina, beleza? Então o glicerol ele sai na urina, ou pode ser utilizado também para outros efeitos a nível metabólico, né, dentro do organismo. E os ácidos graxos ali, eles vão ser utilizados como fonte de energia, também podem ser eliminados através da urina, mas geralmente são utilizados como fonte de energia para a formação de ATP. Tá? Então aqui a gente tem um ácido graxo, ele vai ser utilizado para a formação de ATP, beleza? Então, a noradrenalina, como a gente falou, né, a gente mostrou o efeito ali dentro, vamos continuar essa parte de cascata. Então a gente tem aqui o aumento da via MP cíclico, né, aquele processo de cascata intracelular.
que consequentemente gera um aumento da ação das lipases, que são as tesourinhas que cortam os triacilgliceróis, então aumenta a ação das lipases. E a gente tem a quebra do triacilglicerol, que foi o que eu tentei desenhar ali. Beleza? Então, basicamente, é isso que vai acontecer. A gente tem uma cascata neurohormonal, né? Então a gente tem um efeito de cascata neurohormonal dentro da célula, que vai acontecer por conta disso aqui, né? Então, de novo, né, geralzão, ativa o sistema nervoso simpático, libera catecolaminas, atua nos receptores beta, aí a gente tem cascatas intracelulares, aumento da via do AMP cíclico, ativação de proteína quinase, ativação de lipases que quebram o triacilglicerol, e a gente tem um aumento, né, dessa mobilização de ácidos graxos e de triacilglicerol. Tá? Os ácidos graxos, eles vão ir para a corrente sanguínea e aí fica mais fácil de utilizar esses ácidos graxos. Tá? Então a eletrolipólise, ela não necessariamente, né, ela vai queimar essa gordura, né, queimar essas calorias, mas ela quebra a gordura, facilita a mobilização dos ácidos graxos para serem utilizados como fonte de energia. Então, quando você faz esse processo de eletrolipólise, né, o paciente é recomendado que ele faça exercício, principalmente exercício de baixa intensidade, né, e longa duração, que vai utilizar mais os ácidos graxos como fonte energética, tá? Então a gente dá uma relembrada na parte da fisiologia do exercício. A gente tem diferentes consumos energéticos de acordo com a intensidade, né? Então aqui a gente tem tempo e aqui a gente tem intensidade do exercício. Eu vou fazer de azul a utilização de carboidrato, né? Então quanto maior a intensidade do exercício, menor o tempo, mais carboidrato eu vou utilizar, certo? Na verdade não é bem assim a curva. Na verdade é o contrário, né? Aqui a gente tem intensidade, não tem a questão de tempo. A gente tem intensidade. E aí eu tenho aqui a porcentagem, né, de carboidrato e de gordura. E a gente lembra que, né, em azul estou colocando aqui carbo. Em vermelho eu vou colocar a gordura, né, o ácido graxo, ele entra tudo. Tá? Então, quanto maior a intensidade, maior vai ser a utilização de carboidratos, certo? Então, se eu aumento a intensidade, eu aumento a utilização de carboidrato. Agora, se eu diminuo a intensidade, quanto menor a intensidade, maior é a utilização de gorduras como fonte de energia, beleza? Então, quanto maior a intensidade, mais carboidrato, quanto menor a intensidade, mais gordura. Então, é recomendado que esses pacientes, junto com a eletrolipólise, eles façam exercício aeróbio de baixa intensidade, né, período prolongado, para queimar mesmo essas calorias. Então, a eletrolipólise ela aumenta a mobilização desses ácidos graxos para serem utilizados durante o exercício, beleza? Então, o efeito é melhor quando utilizado junto com o exercício. E aí a gente tem também o efeito jáulico, que melhora a circulação, e o efeito eletrolítico, beleza? Então, esses são os mecanismos ali fisiológicos, né, ali que a gente tem relacionados à utilização da eletrolipólise. Então, é por isso que a gente usa. Em relação à indicação, né, então ela vai ser indicada para tratamento de gordura localizada. Então, a gente fala de gordura localizada. Em caso de fibroedema geloide também. Então, pacientes que têm fibroedema geloide, celulite, também podem utilizar, né, ter benefícios em relação ao uso dessa técnica. Em relação às técnicas de aplicação, a gente vai ter diferentes agulhas, né, que a gente pode utilizar. Então, a gente tem a questão de agulha e também a placa, né? Então, a agulha, a gente vai escolher o tamanho da agulha. E o tamanho da agulha vai depender do tamanho da camada de tecido adiposo que a gente vai ter ali, beleza? Então, a gente vai fazer ali a utilização do plicômetro. A gente usa o plicômetro para a gente medir mais ou menos o tamanho da prega, tá? E aí a gente tem agulhas. Vai depender, né, como eu já falei, do tamanho da área que eu vou aplicar, do tamanho da prega. Então a gente tem agulhas de 7 até 15 centímetros, né? Então elas vão de 7 a 15 centímetros, tem menores também, tá? Mas acima de 7 centímetros a gente tem um estímulo maior, ali um efeito maior. A distância entre as agulhas, a gente pode aplicar várias, né? Então a gente precisa ter uma distância de pelo menos 5 centímetros entre as agulhas.
E a aplicação, ela deve ser feita em um ângulo de pelo menos 45 graus, beleza? Então, vamos imaginar que aqui eu tenho uma área que eu vou aplicar, né? Uma área de gordura localizada. Então, eu vou colocar uma agulhinha aqui, uma agulhinha aqui, uma agulhinha aqui, uma agulhinha aqui. Eu tenho 5 centímetros de distância entre elas, certo? E aí, quando eu vou aplicar na pele, a gente precisa colocar no ângulo de inclinação. Então, aqui eu tenho a parte de cima da minha agulhinha, inclinada em mais ou menos 45 graus. Eu vou colocar, né? E aí a gente tem a correntezinha elétrica ali, beleza? Os canais elétricos. Então, basicamente é isso. A gente pode utilizar também placas, né? Então, a gente pode utilizar com agulha ou com plaquinha, que é como se fosse um eletrodo mesmo, beleza? Só que as placas, o efeito delas é um pouco menor, né? Então, é mais difícil de chegar ali aquela corrente, beleza? As agulhas, elas podem ser feitas uma ou duas vezes por semana, tá? E é importante a gente prestar atenção, por exemplo, na questão de asepsia da pele, tomar cuidado, ter todos os cuidados relacionados à aplicação, tá? Formas de onda, a gente tem diferentes regulagens, né? A gente vai ajustar essa corrente, a intensidade dela, né? Então a gente tem diferentes formas de onda, que estão relacionadas com a frequência, né? Então o que a gente muda nela é a frequência basicamente. E a gente tem alguns valores meio padrões ali, né? Então, para lipólise, né, para esse efeito de lipólise, a gente vai utilizar essas correntes em 25 Hz, beleza? Então, em 25 Hz a gente tem um maior efeito lipolítico, então a gente vai aumentar esse processo de lipólise, beleza? Então, a gente utiliza uma frequência ali de mais ou menos 25 Hz. Bom, em relação às contraindicações, a gente tem contraindicações, é claro, assim como todos os recursos, né? Então, as principais contraindicações que a gente vai ter. Deixei até colada já a caveirinha aqui. Então, pacientes que têm utilização de osteossíntese, né? Então, tem por exemplo, uma haste intramedular, né? Placa de parafuso, teve alguma fratura, alguma coisa nesse sentido. Pacientes que utilizam marca-pasto, a gente nunca vai utilizar próximo ali, principalmente. Pacientes com história de TVP, porque a gente tem um efeito de melhora da circulação, então pode ter deslocamento. Durante o processo de gravidez, né, a gente não vai utilizar. Pacientes com câncer, né, então a gente melhora a circulação, pode ser que melhore o processo de metástase, aumente o metabolismo dessas células, então isso não é bom. Processo inflamatório a gente também evita, né, então processo inflamatório sempre é uma contraindicação. Pacientes que tenham afecções de pele, como, por exemplo, feridas ali abertas, né, enfim, tá? Porque aqui não é nem por questão da ferida em si, né? Porque você vai colocar ali longe da ferida. Só que se você coloca num campo, né? Então você coloca uma agulha aqui, isso forma como se fosse um campo. E se você tem uma ferida no meio, quando essa corrente ela passa pela ferida, o paciente sente dor, né? Então a gente não coloca, a gente tem ferida por conta da dor que o paciente vai sentir, né? Dor e incômodo, beleza? Então basicamente é isso. E aí, para fechar, né, a gente vai falar sobre o último tema de hoje, que é o microdermabrasão. Vou colocar aqui. Bom, então, microdermabrasão, a gente vai usar com o intuito de esfoliação da pele, né? Então, ele serve a um recurso para esfoliação da pele, certo? Então, basicamente, né, quando a gente lembra lá das etapas, né, das diferentes camadas da pele, a gente tem as camadas. Vou colocar aqui, né? A gente tem a camada basal, a gente tem a camada espinhosa, camada granulosa, a lúcida e a córnea, né? Então, quando a gente pensa lá na epiderme, essas são as 5 camadas que a gente tem, né? São 5 subdivisões aí da epiderme. Então, essas 5 camadas formam a epiderme, que é a camada mais superficial da nossa pele.
A camada basal, que a gente também chama de germinativa, ela vai sintetizar novas células, tá? Depois essas células, com o passar do tempo, elas vão para a camada espinhosa, que é importante para a proteção contra o atrito e tal. Depois elas vão para a granulosa, a gente começa a ter a apoptose, ou seja, o processo de morte celular. Depois elas chegam para a camada lúcida, né? Que em muitos lugares é a última camada. E a gente tem também a camada córnea, né? Que é onde as células elas são eliminadas ali. Então, a camada mais superficial, né, dessas camadas da epiderme. Esse processo, né, desde a célula ser sintetizada aqui na camada basal até a célula ser eliminada na córnea, gera em torno de 28 a 30 dias, né? Então, de 20 a 30 dias ali. Então, esse processo gera em torno de 30 dias. A gente chama de turnover celular, certo? Então, quando a gente faz um processo de esfoliação, a esfoliação, ela aumenta, né? Ela melhora esse processo de turnover celular. Então, ela faz com que esse turnover ele aconteça de forma mais rápida. Então, o processo, né, quando a gente pensa no turnover, é um processo de renovação da pele, né? Então, a gente tem uma pele nova sendo formada ali, tá? Um processo de regeneração não, mas renovação dessas células mesmo. E a gente pode fazer essa esfoliação em diferentes profundidades, né? Então, a profundidade da esfoliação, ela varia. Depende muito de como que a gente vai fazer, né? Do terapeuta, de como que a gente regula o aparelho, né? Enfim. Em relação às indicações, a gente vai falar agora aqui. Então, vai ser indicado, né, para pacientes que têm rugas, né? Então, a gente já viu que as rugas estão relacionadas ao processo de envelhecimento, etc, né? A gente tem diferentes classificações das rugas. Pacientes que têm cicatriz em decorrência de acne, então naqueles graus mais avançados de acne, que deixa cicatriz. Pacientes com estrias podem se beneficiar também. Para fazer clareamento da pele, né? Então, pacientes que às vezes têm melasma, né? Que tem aquelas manchas, caso de melasma. E também pacientes com foliculites, que a gente tem a desobstrução. Ele auxilia nesse processo de desobstrução da pele. Beleza? Então, essas são algumas indicações aí. Em relação já aos efeitos fisiológicos, né? Vamos colocar aqui do lado. Então, os principais efeitos fisiológicos, como a gente já viu, é que melhora o processo de turnover celular. Melhora esse turnover celular, está relacionado com a renovação. Aumenta o processo de mitose celular, então faz com que as células elas se repliquem mais. Então, divisão celular. E processo de renovação, né, que foi aquilo que a gente já falou também. Então, as três coisas aí que estão relacionadas ao efeito fisiológico, tá? E através dos efeitos a gente indica para essas situações que a gente já viu. O equipamento, né, vamos falar só algumas coisas em relação ao equipamento. Eu vou fazer um esqueminha aqui, né, que a gente tem dois tipos de peeling que a gente usa, né, eu vou explicar a diferença entre eles. Então a gente tem uma máquina lá gigantesca, né, para fazer microdermabrasão, então é um equipamento grandão. E lógico que eu não desenhei ele, né, isso aqui é um esquema para tentar ilustrar mais ou menos, né, o que acontece, tá? Então a gente tem dois tipos de peeling. A gente tem o peeling de cristais e a gente tem o peeling de diamante. A gente vai falar sobre a diferença entre eles. O peeling de diamante e o peeling de cristais. O peeling de cristais ele é feito usando uma máquina zona, né, grandona. E o peeling de diamantes a gente faz usando uma caneta, né? Então a gente tem uma caneta com várias ponteiras diferentes que a gente utiliza, né, para fazer o peeling de diamante. Então a gente tem a caneta e tem as ponteiras. Vou explicar a diferença já de cada um. E esse equipamento aqui a gente usa no peeling de cristais, beleza? Então vamos lá. O peeling de cristais, a gente vai utilizar cristais feitos de óxido de alumínio. Então é o mais utilizado aí.
né? Então, óxido de alumínio. E esses cristais, eles são como se fossem microgrânulos. Então, é como se fosse uma areinha, né, feita de óxido de alumínio, microgrânulos de óxido de alumínio. E a gente consegue ajustar a intensidade, né? A gente consegue ajustar algumas coisas, mas basicamente a gente vai ter de 100 a 150 micros, né? Que é o que a gente consegue, uma coisa que a gente consegue regular ali, tá? Então, isso que a gente tem em relação ao peeling de cristal. O peeling de cristal, ele vai ter dois tipos de pressão. Então, o aparelho em si, ele tem duas pressões. Uma pressão positiva, tá? Vocês já vão entender. E uma pressão negativa. A pressão positiva é uma pressão de jato. Então, ela vai jogar os cristais em direção à pele, tá? A pressão negativa é uma pressão de sucção. Então, ela vai puxar o cristal de volta, beleza? Então, basicamente é isso. Vamos agora colocar aqui de um jeito mais simplificado. Então, isso aqui é a máquina lá que a gente vai utilizar, o equipamento, né? Que eu já coloquei ali. Isso aqui é o equipamento. Aqui a gente tem dois canos, né? Vocês estão vendo, tem um reservatório aqui embaixo. Então, tem um reservatório. Aqui tem outro. E aqui a gente tem os canos, certo? Dentro desses reservatórios, a gente vai ter dois reservatórios. Né? Um reservatório eu vou colocar de azulzinho, que é o que a gente vai colocar os cristais, né, ali de óxido de alumínio. Então aqui a gente coloca os cristais, né, aqueles granulozinhos. E a gente vai ter um outro reservatório que vai ficar vazio. Então esse reservatório é para os cristais. E esse outro aqui, ele fica vazio, tá? Por quê? Aqui a gente vai conectar lá, né, as mangueirinhas ali, né? E a gente vai aplicar isso sobre a pele do paciente. Então eu vou desenhar aqui um rosto. Lembrando que esses desenhos aqui, eles não tem muito a ver com a realidade não, tá? É só para entender mesmo. Então, um paciente aqui bem horroroso. Mentira. Então a gente vai colocar aqui, basicamente. E o que acontece? A gente tem uma pressão positiva, né? Que vai fazer o quê? Vai fazer como se fosse um jato. Então vai jogar esses grânulos lá no rosto do paciente, certo? Isso vai gerar ali esse efeito de esfoliação. E a gente tem uma outra pressão, que é a pressão negativa, que vai fazer o quê? Vai fazer a sucção desses grânulos através dos caninhos ali de volta para o reservatório. Então o reservatório que está vazio, ele vai se enchendo de grânulos, que são aqueles cristais, né? Os grânulos ali sujos, beleza? Que vão ter junto ali a pele também, né? Então os restos celulares e tal. Então tudo isso vai ser sugado, beleza? Então o peeling de cristais ele vai funcionar assim. Então a gente tem duas mangueirinhas, uma de pressão positiva que vai fazer um jato ali jogando os cristais e a outra de pressão negativa que vai sugar. Em relação às pressões, a gente tem uma média inicial, então a gente sempre começa com 200 milímetros de mercúrio, né? Então a pressão tanto positiva quanto negativa, a gente coloca 200 milímetros de mercúrio e a gente pode ir ajustando, tá? Isso aqui é a pressão quanto à aplicação. Então você pode, por exemplo, se você vê que está sobrando muito cristalzinho ali no rosto, você vai tirando mais, então você aumenta a pressão de sucção, né? Ou então você pode manter assim. Então varia de acordo com o paciente. Então isso vai variar, né? Na hora da aplicação a gente vai regulando, beleza? Então o peeling de cristal é isso. Você vai utilizar peeling de alumínio, nas microgramas a gente pode ajustar de 100 a 150 micros. E esse é o equipamento ali, não a fisiologia, mas o mecanismo, né, do equipamento. No peeling de diamante, né, a gente vai ter um lixamento da pele, literalmente, né? Então, vai fazer o lixamento da pele. Então, você tem uma caneta, você tem várias ponteiras ali, né? E, basicamente, ele vai literalmente lixar, né? Vai ficar girando ali como se fosse uma lixa, e aí vai fazer esse processo de esfoliação, tá? Uma coisa é que o peeling de diamante, ele só tem a pressão negativa. Ou seja, ele não vai ter jato de nada, né? Ele só vai puxar aqueles restos celulares ali da pele para dentro da caneta, depois a gente vai e joga fora, como se fosse um pozinho, né? Fica como se fosse um pozinho depois, tá? Então nessas ponteiras aqui a gente tem essas lixas, né? Então lá dentro tem a lixinha. A gente tem vários tipos de lixa. Em relação à aplicação, né, do peeling de diamante,
a gente tem que aplicar fazendo um estiramento da pele, então a gente estica a pele, principalmente onde tem rugas, né? Então a gente faz o estiramento da pele. A aplicação, quanto mais lenta, maior a profundidade, né? Então pensa assim, se você aplicar de forma lenta, você vai deixar essa lixa ali por mais tempo em um determinado ponto. E aí ela vai lixando mais fundo naquelas camadas. E a gente tem que prestar atenção para limpar o excesso de cristais, né? Então não deixar muitos cristais ali. Beleza? Então basicamente essas são as diferenças, né? Ou os grânulos, tá? Vou colocar um excesso de grânulos ali, né? De restos, cristais, vocês entenderam, tá? Então, esses são os dois tipos de peeling que a gente vai ter. O peeling de cristais, que é feito com essa máquina zona ali, que a gente tem duas pressões, né? E o peeling de diamante, que não tem, só tem pressão negativa, né? E não tem cristais, ele tem ponteiras que a gente vai utilizar ali, beleza? Uma coisa que a gente precisa ter cuidado, né, nesse peeling de diamante para a gente não fazer de forma profunda demais, né? Para que tenha ali, por exemplo, sangramento e tal. Então é importante evitar esse tipo de coisa, beleza? Em relação às contraindicações, né, as principais contraindicações que a gente vai ter vão estar relacionadas com afecções de pele, né? Então, a gente não vai ficar raspando ali se eu tenho uma ferida, algo nesse sentido, né? Não vai lixar. Então, é indicada, né, em casos de lesões tegumentares mesmo, então lesões de pele ou qualquer tipo de afecção, tá? E uma vez que a gente tem um processo inflamatório também, né, nessas lesões, beleza? Então a gente evita em regiões, né, que você tem um tipo de ferida, um tipo de lesão nessa pele, processo inflamatório. E tem algumas outras considerações em relação à aplicação, a questão das sessões, né? Você pode fazer uma vez por semana, as sessões vão durar entre 10 e 30 minutos, né, podendo chegar ali até mais, dependendo dos procedimentos. Então primeiro a gente faz uma asepsia, depois uma tonificação, aí utiliza a microdermabrasão, né, depois utiliza uma alta frequência, para asepsia também de novo, e outras técnicas ali, pode utilizar a iontoforese, né, para aplicação de ativos, máscara calmante, né, bloqueador solar e por aí vai, tá? Então isso a gente não vai falar aqui, mas basicamente é isso. E aí a gente fecha, né, essa segunda parte aí da dermatofuncional, né, dos equipamentos, beleza? Então a gente falou sobre o microdermabrasão, né, então o peeling, então o microdermabrasão ele é indicado para esfoliação, a gente tem o peeling de cristais e o peeling de diamante, né? Então os efeitos fisiológicos estão relacionados com o processo de renovação celular. A gente também falou sobre a eletrolipólise, né, que aumenta a quebra da gordura, né, então a mobilização daqueles ácidos graxos para serem utilizados como fonte de energia. A gente falou sobre os efeitos, então a gente tem o efeito Joule, o efeito eletrolítico e o efeito neurohormonal, que é o principal deles, tá? E a gente viu também a questão de indicação, técnicas de aplicação e contraindicações. Então vale lembrar que a eletrolipólise ela é mais eficaz se feita, né, junto ali exercícios aeróbicos de baixa intensidade para aumentar o gasto ali, a quebra energética e a utilização de gordura. A gente também falou sobre a endermoterapia e vacoterapia, então as principais diferenças, né, em relação aos aparelhos é a questão da pressão. Então na endermo a gente tem duas pressões, negativa e positiva, na vaco só a negativa, e a vaco é muito mais barata. Ambos vão fazer eletrosucção, né, que vai sugar ali aqueles tecidos da pele. Então melhora a questão de vascularização, elasticidade, a gente tem vários efeitos fisiológicos. Tem que tomar cuidado com o seu exame de sangue, a gente também falou de contraindicações e a questão da aplicação, né? E basicamente é isso, então a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Valeu!